Inclusive, o nome da operação é Operação Fauda, em alusão ao grupo, se não salvo engano, israelense que combate palestinos. Porque um dos bairros no qual essa operação foi deflagrada se chama Palestina. Ou seja, quando um trabalhador morre, não desperta nenhum tipo de reação dessa gente. E, na verdade, não é de espantar que não tenha nenhum tipo de reação. Porque, na verdade, fica muito evidente, cada vez mais, toda a leniência que eles têm com esse genocídio que é perpetrado contra as massas de trabalhadores. Todo o terrorismo que é imputado às massas de trabalhadores que habitam essas regiões. E aí fica muito claro e evidente, o Henrico, e também aos nossos espectadores e ouvintes aí de casa, que foram 17 anos, são 17 anos não completados agora, com o Jerônimo Rodrigues lá na Bahia, são 17 anos de governo do PT na Bahia, somente. Que inclusive já pegou o governo da Dilma, o próprio governo do Lula. Então fica assim, muito evidente que não foi feita nenhum tipo de melhoria, como eles gostam de propagar, que fizeram melhorias nisso, naquilo. Mas o número de pessoas que têm sido assassinadas, violentadas pelo velho Estado, pelo governo, de seja lá quem for, do PT, inclusive, não cessou, não diminuiu, só aumentou. Então tem uma alta cota de responsabilidade desses senhores no que tem acontecido no estado da Bahia. E essas mortes em todos os âmbitos, inclusive. Perfeito, Ana. Trazer um comentário aqui também, novamente, né, seguindo. O Miguel Arcanjo, ele menciona que em 6 de fevereiro de 2015, 12 jovens pobres e do povo preto foram chacinados pela Polícia Militar baiana. Esse fato é conhecido como Chacina do Cabula e o governador era o petista Jacques Wagner. Diz ele, então, trazendo esse panorama histórico, né, do governo do PT na Bahia, que vai completar 20 anos agora, ao final do mandato do Jerônimo Rodrigues. Então é isso, o que acontece na Bahia tem uma responsabilidade de pelo menos 20 anos, sabe, do PT, e esse fato agora com a Polícia Federal também é do PT na gestão federal. E além dessa chacina que o Miguel traz pra gente, teve as chacinas recentes, quando entre o dia 28 de julho e 4 de agosto, em 7 dias, foram registradas 32 mortes decorrentes de operações policiais, de intervenções federais na Bahia. Foram 7 em Camaçari, 8 em Itatim e 14 em Salvador. Em Salvador, ocorreu nos bairros de Cosme de Farias, Iape, Águas Claras, Arenoso e Castelo Branco. Novamente, foram as localidades em que as operações policiais deixaram 32 pessoas assassinadas na Bahia nesse período de 28 de julho até 4 de agosto. E aí só uma curiosidade também, Ana, você menciona o nome da operação, Fauda. Sim. Além desse contexto que você menciona, Fauda significa em hebraico, tanto em árabe, caos. Então é justamente o que eles querem levar, né, para o povo nesses cenários. Foi o que aconteceu ali em julho e agosto, é o que acontece agora. Então só também essa curiosidade da própria mentalidade deles. Exatamente. Completamente expressa, Ana. É tudo que a gente, na verdade, já tem debatido aqui ao longo dos nossos programas, principalmente quando a gente traz a questão da violência policial, que fica muito claro. Eles encaram as massas que moram nas regiões de periferia, que moram nas regiões de favela, seja aqui do Rio, Salvador, enfim, todo o país, porque por todo o país, na verdade, tem favelas e periferias. Essas tropas reacionárias encaram essas massas enquanto inimigos a serem combatidos. Então, obviamente, eles querem levar o caos, o terrorismo para essas massas. Então, combater essas pessoas como se elas não fossem pessoas, inclusive. Né? Então, acrescentar isso. E sobre, inclusive, esse caso dessas chacinas que aconteceram no período de 11 dias, no final de julho, início de agosto, foi no mesmo período de tempo em que estava acontecendo aquela chacina lá no Guarujá. Então, para a gente ver a mentalidade mesmo. E o que o senhor Luiz Inácio disse sobre isso? Sabe? Naquela época, inclusive, o Jerônimo Rodrigues, do PT, saudou a polícia dele pelas ações empreendidas
que deixaram... foram em um dia só 19 pessoas mortas? Na Bahia? Lá na Bahia. Foi um brevíssimo período curto de tempo, 19 pessoas assassinadas em operações policiais. Só pra gente ter assim, ele saudou que era uma ação exemplar da polícia, que, enfim, saudando ali a operação policial, que não ia ter trégua, isso e aquilo. Então fica muito evidente mesmo tudo isso que a gente já tem falado, reafirma, na verdade, assenta aquilo que a gente já tem falado e defendido aqui no Jornal Nova Democracia, que essas ações policiais, essas operações de guerra que têm sido empreendidas, fazem parte de uma ação do velho Estado de implementar uma guerra civil reacionária contra essas massas. E é muito interessante você tratar isso, você lembrar esses pronunciamentos do Luiz Inácio, porque ele sempre diz a mesma coisa, né? Diz, não, a polícia tem que agir com inteligência, a polícia não pode agir assim e tudo. E, bom, o que ele tem para falar, então, sobre a operação da Polícia Federal, sabe? Que é uma polícia diretamente vinculada ao governo federal, sabe? Esse é o tipo de operação, de ação que ele prega, então, como ele pregou no dia em que a Heloísa, aquela menina de 3 anos, que agora veio a falecer, mas foi alvejada, esse foi o discurso dele. E agora, quando é um governo dele, sabe, um governo de um membro do partido dele, presidindo essa série de crimes contra o povo, ele não tem nada a dizer. Inclusive, cabe lembrar a própria política expressa do PT na Bahia, quando a Secretaria de Segurança Pública do Estado informa em um comunicado, inclusive desse ano, que os mortos em confrontos com as polícias, os mortos, né, em confrontos com a polícia, que são homicidas, traficantes, estupradores, assaltantes, entre outros criminosos, não são contabilizados com a morte de pessoas inocentes, né? Isso é uma política do governo da Bahia de não fazer essa contagem junta. E isso num estado em que cabe dizer 4 anos coube a Polícia Militar investigar os próprios crimes cometidos pela Polícia Militar, encaminhar à justiça os crimes cometidos pela Polícia Militar, sabe? A conta não fecha se você soma uma coisa a outra. Sabe como que num estado em que vigorou 4 anos, a Polícia Militar falando, sabe, dando o aval sobre as mortes que ela comete, dizendo quem é inocente e quem não é, e aí a Secretaria de Segurança Pública faz um comunicado desse, num estado em que novamente é 20 anos governado, vai ser, né? Daqui a pouco 20 anos governado pelo PT. Inclusive, colocar que o governo do Jerônimo Rodrigues, lá na Bahia, nesse ano decidiu aumentar em 35%, demagogicamente, inclusive, o prêmio por desempenho policial para aqueles que, nas suas áreas e locais de atuação, diminuírem as mortes violentas. E aí corrobora totalmente com essa fala de mortes de inocentes e mortes de homicidas, estupradores, assassinos, traficantes, assaltantes. Ou seja, eles vão ganhar essa gratificação, essa bonificação, se eles reduzirem, portanto, as mortes que eles consideram de inocentes. É essa interpretação que a gente pode tirar. Porque uma vez que eles têm essa lógica de que eles querem diminuir o número de mortes violentas nas áreas nos locais que a polícia tem atuação, inclusive reduzindo o caso, seja de reduzir em 50% e gradativamente essa bonificação, caso não seja atingida uma meta de redução de mortes violentas. O que eles vão considerar de fato morte violenta? Se eles têm um panorama de que o que é inocente e o que não é inocente. Se a própria polícia diz quem é inocente e quem não é inocente. Isso contrasta, inclusive, com a questão dos autos de resistência. Inclusive, é um ponto que a gente pode trazer aqui para falar disso, sobre como os autos de resistência na Bahia se enquadram.